Se você acha que já viu desigualdade e desafios extremos, espere até conhecer Eswatini, um pequeno país na África Austral, onde a maioria da população sobrevive com apenas US$ 2 por dia. O cenário é agravado por secas devastadoras, desmatamento e uma escassez alarmante de recursos básicos. Sob o comando de uma monarquia absoluta que dita as regras, a elite desfruta de luxo e privilégios, enquanto grande parte do povo luta diariamente pela sobrevivência. No vídeo de hoje, vamos explorar os contrastes deste pequeno país africano, onde a resiliência do povo é tão impressionante quanto os desafios que enfrentam. Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdo para vocês. Número 1. Geografia. Eswatini é um pequeno país na África Austral, fazendo fronteira com a África do Sul ao oeste e Moçambique ao leste. Com uma área de apenas 17.000 km², é um dos menores países do continente, mas sua geografia é notável por sua diversidade. O país é dividido em 4 regiões principais: Highveld, com montanhas e vales profundos; Middelveld, com colinas suaves e vegetação exuberante; Lowveld, caracterizado por planícies quentes e áridas; e Lubombo, uma região montanhosa no leste. Além disso, o país é atravessado por importantes rios, como o Sutu e o Komati, que são vitais para a agricultura e a vida cotidiana das comunidades locais. Número 2. População. Com aproximadamente 1,2 milhão de habitantes, Eswatini é um dos países menos populosos da África. A maioria da população vive em vilarejos rurais, onde a agricultura de subsistência é a principal atividade econômica. No entanto, essa dependência da terra traz grandes desafios. Muitos moradores enfrentam pobreza extrema, com acesso limitado a serviços básicos como saúde e educação. Apesar das dificuldades, os Swazis preservam uma rica cultura comunitária e tradições que são passadas de geração em geração. O povo Swazi, majoritariamente de origem Bantu, fala Siswati como língua principal, juntamente com o inglês, amplamente utilizado em negócios e educação. A religião predominante é o cristianismo, com cerca de 91% da população dividida principalmente entre protestantes e católicos, enquanto os 9% restantes seguem crenças tradicionais ou outras religiões. Número 3. Vida sem confortos básicos. A vida em Eswatini é marcada pela ausência de muitos confortos básicos, especialmente nas áreas rurais, onde cerca de 76% da população reside. Muitas famílias vivem em habitações feitas de materiais simples, como tijolos de barro e telhados de palha, frequentemente superlotadas, com até 8 pessoas dividindo o mesmo espaço. Apenas 30% das casas têm acesso à eletricidade, e o saneamento básico é um desafio crítico. Cerca de 40% da população não possui instalações adequadas, dependendo de poços ou rios para a coleta de água, o que expõe milhares a doenças evitáveis. A pobreza extrema é uma realidade para a maioria, com cerca de 60% da população vivendo com menos de US$ 2 por dia. Nas cidades como Mbabane e Manzini, há melhor infraestrutura, mas a desigualdade é evidente. Enquanto uma pequena elite desfruta de modernidade e conforto, a maioria ainda enfrenta dificuldades para atender às necessidades básicas, como alimentação, moradia e saúde. Número 4. A crise da saúde. A saúde pública em Eswatini enfrenta uma das situações mais críticas do continente africano. O país carrega um dos maiores índices de infecção por HIV/AIDS do mundo. Cerca de 27% da população adulta vive com o vírus. Essa epidemia silenciosa afeta profundamente o cotidiano das famílias, reduz a expectativa de vida, sobrecarrega os sistemas médicos e deixa milhares de crianças órfãs. Em muitas comunidades, o HIV não é apenas uma doença, é uma presença constante que define escolhas, limita oportunidades e corrói o futuro de gerações inteiras. E como se não bastasse, o sistema de saúde do país está à beira do colapso. Hospitais são poucos e mal equipados, especialmente fora das cidades. Clínicas rurais funcionam com escassez de profissionais, remédios básicos e estrutura física. Doenças tratáveis como diarreia, malária e tuberculose ainda matam centenas todos os anos.
A maioria da população, especialmente nas áreas afastadas, não tem acesso a atendimento médico regular. Muitos dependem de remédios caseiros ou simplesmente aprendem a conviver com a dor. Número 5. Um reino de luxo. Eswatini é a última monarquia absoluta da África. O rei Mswati III governa o país desde 1986 e é chamado de Ngwenyama, que significa leão, simbolizando força e liderança. A rainha-mãe, chamada Ndlovukati, também desempenha um papel significativo nas tradições e rituais do país. O sistema de governança de Eswatini é singular, combinando elementos modernos e tradicionais. O rei atua como mediador entre o povo e o Conselho Nacional, o Sibaya, fórum onde decisões importantes são discutidas. Embora a monarquia seja considerada um símbolo de unidade, ela também é alvo de críticas pelo estilo de vida luxuoso em contraste com as condições de vida da maioria da população. Um exemplo claro disso é a vida do rei Mswati III, uma das figuras mais controversas do continente. Enquanto grande parte do povo vive com menos de $2 por dia, o rei acumula uma fortuna milionária, mantém um estilo de vida opulento e é dono de uma frota de carros de luxo, incluindo Rolls-Royces, BMWs e até um jato particular. Seu aniversário, comemorado com pompa e desfiles públicos, costuma custar milhões aos cofres públicos, gerando críticas dentro e fora do país. Um dos aspectos mais curiosos de seu reinado é a relação com a poligamia. O rei já teve mais de 15 esposas, muitas escolhidas durante a cerimônia anual do Umhlanga, conhecida como Dança do Junco. Durante o evento, milhares de jovens dançam diante da corte real, e o rei pode escolher uma nova esposa. Cada uma vive em uma residência separada, com privilégios garantidos, mas sob rígidas normas da tradição. Para alguns, essa prática reforça o apego às raízes culturais. Para outros, é um costume ultrapassado, marcado por desigualdade e abuso de poder. Número 6. Censura. Em Eswatini, a liberdade de expressão é uma das áreas mais sensíveis e controladas pelo governo. Como uma das poucas monarquias absolutas ainda existentes no mundo, o país impõe fortes restrições à imprensa e à divulgação de críticas contra o rei ou o sistema tradicional de poder. Os principais jornais, rádios e canais de TV são controlados ou fortemente influenciados pelo Estado, e raramente publicam reportagens que questionem diretamente a monarquia ou revelem denúncias contra figuras do alto escalão. Jornalistas independentes enfrentam um ambiente hostil. Investigações críticas são desencorajadas, e quem ousa ultrapassar os limites não escritos pode sofrer censura, perseguição ou até prisões arbitrárias. O acesso à internet é limitado em muitas regiões, mas mesmo nas áreas urbanas, ativistas que utilizam as redes sociais para protestar contra o governo enfrentam riscos reais, incluindo vigilância digital e intimidações. Em 2021, durante protestos por reformas democráticas, houve relatos de bloqueios da internet e repressão violenta a manifestantes, o que acendeu alertas internacionais sobre o autoritarismo do regime. Para muitos cidadãos, o medo de falar é constante. Expressar uma opinião crítica pode significar problemas não apenas com a polícia, mas também com líderes comunitários ligados ao sistema tradicional. Mesmo em escolas e universidades, o debate político é evitado, e o culto à figura do rei permanece forte. A falta de liberdade de imprensa e expressão em Eswatini revela um país onde a verdade é cuidadosamente filtrada, e onde a voz do povo ainda luta para ser ouvida. Número 7. Economia. A economia de Eswatini é marcada por contrastes significativos, sendo uma das mais frágeis do continente africano. O país está entre os mais pobres da África, com condições semelhantes às de outros países da região, como o Malawi e Moçambique, onde a pobreza extrema é predominante. A agricultura é uma das bases econômicas, mas é majoritariamente de subsistência, com baixa produtividade devido à escassez de tecnologias modernas e mudanças climáticas adversas. A indústria têxtil destaca-se como um dos principais setores exportadores, empregando milhares de trabalhadores, principalmente mulheres. No entanto, as condições de trabalho são motivo de preocupação. Muitos enfrentam baixos salários, jornadas exaustivas e condições precárias. Ainda assim, o setor é crucial para a economia, contribuindo significativamente para as exportações. Além disso,
O açúcar é outro produto de destaque, sendo um dos principais itens de exportação do país, juntamente com madeira e carvão. Porém, a dependência da África do Sul para importações e exportações torna a economia vulnerável a oscilações externas. Número 8. Duas capitais. Diferente de muitos países que possuem apenas uma capital, Eswatini se destaca por ter duas, cada uma com funções distintas e complementares. Mbabane, situada nas colinas do Highveld, é a capital administrativa e a maior cidade do país. Rodeada por paisagens montanhosas e um clima ameno, Mbabane se afirma como o centro governamental e econômico, com mercados movimentados e crescente infraestrutura. Por outro lado, Lobamba, localizada no encantador Vale de Ezulwini, é o coração cultural e tradicional de Eswatini. Essa cidade abriga o parlamento, o Palácio Real e locais históricos de grande significado, como o Museu Nacional de Eswatini. Também é palco de celebrações culturais que mantém viva a rica herança Swazi. Número 9. A mudança de nome. Antes de se tornar oficialmente conhecido como Eswatini, o país era chamado de Suazilândia, um nome herdado do período colonial. Em 2018, o rei Mswati III, durante as celebrações do 5º aniversário da independência e de seu próprio reinado, anunciou uma mudança histórica. Suazilândia passaria a ser chamada de Eswatini, que no idioma Siswati significa Terra dos Swazis. A decisão foi recebida com entusiasmo por muitos, mas também gerou debate sobre os custos administrativos envolvidos na alteração. Número 10. Cultura viva. A rica cultura de Eswatini é celebrada em festivais anuais, como o Umhlanga, ou Dança do Junco, onde milhares de jovens mulheres se reúnem para dançar e homenagear a rainha-mãe. A festividade começa com as jovens, chamadas de Mbali, viajando para regiões específicas onde coletam longos juncos. Esses juncos são cuidadosamente transportados e apresentados à rainha-mãe, simbolizando respeito, pureza e dedicação à preservação da cultura Swazi. Outro evento importante é o Inkwala, também conhecido como o Festival da Fertilidade. Este evento é um dos mais sagrados do país, marcando não apenas o início da colheita, mas também a renovação espiritual e a conexão entre o rei e a terra. Realizado durante o verão, geralmente em dezembro ou janeiro, o festival é uma celebração coletiva que envolve rituais, cantos, danças tradicionais e cerimônias conduzidas em locais sagrados. Essas festividades são uma vitrine para as danças tradicionais, os trajes coloridos e a música vibrante que definem a identidade cultural do país. Número 11. Danças. A música e as danças tradicionais são uma parte essencial da vida em Eswatini. Os ritmos das batidas de tambor e os cantos harmoniosos são frequentemente usados em cerimônias e celebrações. Uma das danças mais emblemáticas é a Sibhaka, que combina movimentos energéticos e precisão rítmica, sendo apresentada em festivais e eventos especiais. Outra expressão cultural importante é o storytelling, em que anciãos transmitem histórias e lições de vida às novas gerações, preservando a sabedoria e os valores da comunidade. Número 12. Tradições. As tradições de luto em Eswatini são marcantes e profundamente simbólicas, refletindo o respeito e a conexão espiritual com os entes queridos que partiram. Um exemplo notável é o costume das viúvas, que raspam a cabeça como um gesto de reverência e luto pela perda de seus maridos. Esse ritual simboliza o respeito pelo falecido e a transição para uma nova etapa na vida da viúva, marcando o fim de uma ligação conjugal e o início de um período de renovação e reflexão. Número 13. Poligamia. Uma prática legal e culturalmente aceita em Eswatini é a poligamia, especialmente nas zonas rurais e entre famílias mais tradicionais. Um homem pode ter várias esposas, desde que demonstre capacidade de sustentá-las financeiramente. Essa prática é vista como um símbolo de status, respeito e prosperidade, além de ser uma forma de fortalecer alianças familiares. Um exemplo notável é o próprio rei Mswati III, que já teve diversas esposas, muitas escolhidas durante a famosa Dança do Junco. No cotidiano das famílias comuns, a poligamia funciona dentro de regras informais. O homem precisa comunicar sua intenção à primeira esposa, embora na prática essa aprovação nem sempre seja respeitada.
As esposas costumam viver separadas ou em partes distintas da mesma casa, dividindo responsabilidades domésticas e cuidando dos filhos. Para o homem, recai o dever de prover alimento, abrigo e sustento para todas, o que nem sempre é viável em um país onde a maioria da população vive na pobreza. Número 14. Fauna e flora. Apesar de seu pequeno tamanho, Eswatini possui uma rica biodiversidade, protegida em parques nacionais e reservas. O Parque Nacional Halani abriga animais como leões, elefantes e rinocerontes, enquanto a reserva de Mlilwani é conhecida por suas trilhas e observação de pássaros. Essas áreas são destinos populares para turistas que desejam experimentar um safari autêntico. O governo também tem investido em iniciativas de conservação, promovendo o ecoturismo como uma forma de proteger o meio ambiente e gerar renda para as comunidades locais. Número 15. Culinária. A culinária de Eswatini, embora simples, reflete a rica conexão do povo com os ingredientes locais e a tradição. O pap, uma papa densa feita de milho, é o alimento básico que aparece em praticamente todas as refeições, geralmente acompanhado por vegetais frescos e carnes, como frango ou cabrito grelhado, que é especialmente apreciado em ocasiões festivas. Outro destaque é o umkomboti, uma cerveja tradicional feita de milho e sorgo, frequentemente compartilhada em celebrações comunitárias, simbolizando união e hospitalidade. Número 16. Desafios ambientais. Embora Eswatini possua áreas férteis e belas savanas, o país enfrenta secas implacáveis e desmatamento, o que cria um cenário alarmante, especialmente para as comunidades rurais, que dependem quase inteiramente da agricultura de subsistência. Com grande parte da população vivendo nessas regiões, a ausência de chuvas regulares transforma campos outrora férteis em paisagens áridas, ameaçando a segurança alimentar e empurrando milhares de famílias para a beira da fome. Sem alternativas de sustento, muitos recorrem à exploração de recursos naturais como única forma de sobreviver, perpetuando um ciclo vicioso de degradação ambiental. Essa destruição, por sua vez, intensifica ainda mais os efeitos das mudanças climáticas, elevando as temperaturas e tornando os solos menos produtivos. O impacto é devastador: terras improdutivas, biodiversidade perdida e um futuro cada vez mais incerto para as gerações que dependem dessa terra para viver. Em resumo, Eswatini é um país onde tradição e resiliência caminham lado a lado, moldando um futuro repleto de desafios. Apesar da pobreza extrema que afeta grande parte da população, o espírito comunitário e a força cultural permanecem inabaláveis. A jornada de Eswatini não é apenas sobre dificuldades, mas sobre celebrar o que o torna único. Uma nação rica em história, cultura e esperança, que inspira todos aqueles que têm a oportunidade de conhecê-la. Agora conte-nos, o que mais lhe chamou a atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.